boa tarde. Meu nome é Joyce Cirino. Estamos aqui hoje nesse evento, um ISV Week, que a gente está fazendo com o nosso parceiro Urmobo. Somente para apresentar um pouquinho do programa para vocês, a Synnex West desenvolve uma série de parcerias com revendedores Microsoft, e entre eles a gente destaca um programa especial para os ISVs. E dentro dos benefícios que tem dentro desse programa para desenvolvimento dos ISVs, a gente faz um webinar e uma série de outras apresentações para soluções dos nossos parceiros. Se alguém de vocês ficar interessado em participar de alguma dessas ações, pode me procurar. E agora eu passo a palavra para o nosso parceiro aqui da Urmobo, para o Vinícius, vai apresentar a solução que vocês receberam já os comunicados. Obrigado, boa tarde, um bom evento a todos. Boa tarde, meu nome é Vinícius, eu sou o responsável aqui por produtos aqui na Urmobo, e eu queria primeiramente agradecer ao Westcom pela oportunidade de nós demonstrarmos o nosso produto para os parceiros deles. E só para falar rapidamente um pouco sobre a nossa empresa, a gente é uma startup aqui de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A gente está no mercado há aproximadamente 4 anos. Temos aí aproximadamente 50 mil dispositivos gerenciados pela nossa plataforma, nos mais diversos setores, né? Eu tenho clientes no setor de energia, como a ESTET, setor sucroalcooleiro, como a Luiz Dreyfus, uma multinacional, né, aqui no Brasil representada pela Biosev, a Bimbo, que é uma empresa do setor de alimentação. Então, a gente tem diversos clientes nos diversos setores e sempre utilizando a nossa ferramenta para a gestão dos dispositivos móveis utilizados por eles. E mesmo tendo empresas aí de diferentes setores, diferentes finalidades, a gente também tem diferentes tamanhos, né? Eu tenho cliente que vai de um dispositivo até clientes com 5, 8, 10 mil dispositivos em uma única empresa. E todos eles controlando o seu parque aqui por esse mesmo portal nosso de gerenciamento que eu vou apresentar hoje para vocês, para que vocês possam entender a finalidade da nossa ferramenta, como ela funciona, os seus benefícios e etc. Bom, primeiramente, para contextualizar todo mundo, eu não sei se todos estão familiarizados com o conceito de ferramentas de MDM. Como é que funciona uma ferramenta de MDM? Qual a sua finalidade? Né? A ideia de uma ferramenta de MDM é facilitar a gestão dos dispositivos móveis controlados aí por uma empresa, para que a gestão desses dispositivos não se torne um problema. Né? Quando a gente tem 5, 10, 15 dispositivos móveis, é simples até a gente ter uma gestão não centralizada, sem uma ferramenta. Agora, quando a gente está falando aí de 1.000, 2.000, 500 dispositivos, já se torna uma tarefa um pouco mais complicada. Né? E as ferramentas de MDM, elas vêm para não só facilitar a gestão, mas também diminuir o custo de operação, o custo envolvido aí na gestão dos dispositivos, né? Porque você vai ter o custo de hora homem, o custo de equipamento parado, até o custo de um plano de dados que está sendo mal utilizado, como a gente vai ver depois, aí a gente pode ter algumas parametrizações. Então, não é só uma ferramenta de facilitação da gestão, mas também uma ferramenta de redução de custos. E como é que funciona a ferramenta de MDM, né? Em cada dispositivo que esse cliente tem na sua empresa, é instalado um aplicativo, e esse aplicativo é responsável por fazer a gestão do dispositivo, aplicar as políticas de configuração do equipamento e fazer a comunicação
com esse nosso servidor e disponibilizar todas essas funções que eu vou mostrar aqui logo à frente. Nesse equipamento, nesse aplicativo que é instalado no dispositivo, ele tem algumas funcionalidades auxiliares do próprio dispositivo, como, por exemplo, o que a gente chama de modo quiosque. Aqui eu tenho um exemplo de um dos nossos clientes, que é a ESTET, que eu citei anteriormente. Então, aqui nesse dispositivo dele está habilitado o modo quiosque. O que é o modo quiosque? É o bloqueio do dispositivo para que o usuário somente tenha acesso às funcionalidades que ele tem permissão. Isso é um opcional, né? Normalmente isso fica habilitado mais para equipamentos de campo, né? Quando a gente trata de equipamentos de gerência, diretoria, normalmente o pessoal não gosta de ter a utilização do equipamento bloqueada, então é possível também ter aqui o Android normal, como se não tivesse uma ferramenta instalada, mas ainda assim manter a gestão do dispositivo e das configurações, aplicativos, etc. Mas a gente traz isso aqui como um benefício. Então, o modo quiosque, quando o usuário liga o equipamento, ele cai nessa tela e ele tem acesso somente às aplicações que o gestor liberar para ele. A gente consegue a customização da tela do dispositivo, como vocês podem ver aí. Esse nosso cliente ele padronizou uma imagem de plano de fundo, que pode ser alterada sempre que necessário, sempre que ele quiser. E a partir do momento que ele instala esse aplicativo no celular, ou em qualquer outro dispositivo móvel, né, um tablet, um coletor de dados, etc., esse dispositivo automaticamente vai aparecer aqui no portal, na conta desse cliente. Então, ele tem um acesso. Eu vou entrar aqui numa conta de demonstração para poder apresentar para vocês. A primeira tela que a gente vê aqui são nossos dashboards. Então, aqui a gente tem alguns índices que podem ser customizáveis para a necessidade do cliente. Então, ele pode escolher aqui quais índices ele quer que estejam visíveis. Aqui a gente tem alguns exemplos. Então, eu tenho aqui de equipamentos por status, por versão, por sistema operacional, versão de Android, fabricante, modelo, tipo, etc. E o cliente pode colocar aqui os índices que ele achar mais pertinentes à operação dele, né, o que é mais importante para ele. Aqui na nossa lateral a gente tem um menu de acesso a todas as funcionalidades do dispositivo. Então, antes de chegar lá no nosso equipamento, que foi cadastrado aqui no portal, eu vou mostrar um passo anterior, aliás, que é a criação da política de funcionamento do dispositivo. Então, para cada perfil de utilização, como eu disse, você pode ter lá um equipamento de campo que vai ficar bloqueado, como a gente tem aqui nesse nosso exemplo. Ele está no modo quiosque, ele só tem acesso a essas aplicações. Esse é um perfil. Eu vou ter depois o equipamento de um gerente que não vai ter esse bloqueio, vai ter outras aplicações que são pertinentes à função dele. A gente vai criar um outro perfil e assim por diante. Então, para cada perfil, a gente vai dizer quais as configurações vão estar disponíveis, os aplicativos que vão estar disponíveis para o usuário. E no momento da instalação do aplicativo, a gente vai indicar para ele qual é o perfil que ele pertence e ele já vai aplicar todas essas configurações. Bom, então o que a gente controla por esses perfis? Em cada um dos perfis que a gente vai montar aqui no nosso console de gerenciamento, eu posso controlar cada um dos aspectos de configuração do equipamento. Então, a gente vai ver aqui que a gente tem muita opção de bloqueio e liberação nos dispositivos. Então, o que eu tenho aqui? Uma informação de proprietário que vai ficar sempre na tela do equipamento. Então, qualquer pessoa que pegar esse equipamento vai estar escrito e vai conseguir visualizar lá essa mensagem. Então, a quem pertence o equipamento ou qualquer outra informação que você queira colocar. Se o dispositivo tem que ficar criptografado. Modo de localização, então, no caso aqui, ele está sempre como alta precisão. Então, eu vou estar sempre com o GPS do equipamento ativo para eu poder localizar esse equipamento. Como são feitas as atualizações do sistema. Tempo para bloqueio de tela do dispositivo, os e-mails dos administradores do dispositivo para que a gente possa fazer o bloqueio do factory reset do equipamento, ou seja, que o usuário não possa fazer o reset de fábrica
e utilizar esse equipamento sem permissão. Permissões de uso, se o usuário pode incluir outros usuários no dispositivo, remover outros usuários, modificar as contas de usuário do equipamento, utilizar o equipamento via USB para extrair informações desse dispositivo, utilizar mídias físicas nesse equipamento, como por exemplo um SD card, se a data e hora vai estar sincronizada com a rede, se ele vai poder utilizar um SMS, fazer uma captura de tela, utilizar a tela de bloqueio, utilizar a câmera, trocar o papel de parede, ajustar o volume do dispositivo e até mesmo cancelar o modo desse dispositivo. Se o usuário pode configurar redes móveis, utilizar roaming de dados, configurar VPNs, utilizar Wi-Fi, o roteador Wi-Fi, Bluetooth, NFC, realização de chamadas e até o compartilhamento da sua localização. O modo quiosque, se ele vai estar naquela tela onde ele fica restrito aos aplicativos que o gestor disponibiliza para ele, e se ele estiver no modo quiosque, eu consigo desabilitar o botão Power, desabilitar avisos do sistema, barra de navegação, barra de status e até o acesso às configurações do dispositivo. Consigo forçar uma política de senha para que o usuário seja obrigado a cadastrar uma senha nesse dispositivo, e aí se alguma pessoa não autorizada tiver acesso ao dispositivo, ele não vai ter acesso aos arquivos e aplicativos, caso ele não insira essa senha aqui que você forçar, e aí você cria a política da maneira que for necessária, então uma senha numérica, uma senha complexa, uma senha biométrica, quanto tempo expira essa senha, se ele pode utilizar essa senha de novo caso ela expire, qual o tamanho mínimo, quantidade de letras, minúsculas, maiúsculas, caracteres, números, símbolos, etc. Então, você coloca essa política, o usuário é obrigado a cadastrar uma senha com base nessas informações, e aí o seu dispositivo vai ficar seguro. Wi-Fi, eu consigo disponibilizar redes Wi-Fi para que elas estejam automaticamente disponíveis em todos os dispositivos, e aí, se ele chegar em alguma dessas redes, ele pode automaticamente se conectar ou não, né, caso você queira também, sem a necessidade de você ter que manualmente configurar essa rede Wi-Fi em cada um dos dispositivos. Consigo fazer todo o controle de aplicações disponibilizadas no equipamento. Inclusive, o nosso MDM ele tem uma integração com a Play Store, então a gente consegue navegar aqui na Play Store para encontrar esses aplicativos que a gente quer que estejam disponíveis e liberar a instalação no dispositivo. Então, eu consigo dizer que esse aplicativo tem que ser obrigatoriamente instalado e não pode ser removido, ou eu posso disponibilizar para que o usuário instale, caso ele queira utilizar esse aplicativo, e aí a gente consegue criar uma Play Store customizada para que, mesmo se o usuário ele acesse o aplicativo da Play Store lá dentro do dispositivo dele, ele só vai conseguir visualizar as aplicações que você permitir que ele visualize, né? E instalar as aplicações que você permita que ele instale. Então a gente cria essa Play Store e o usuário não consegue utilizar nenhuma aplicação que não esteja disponível e disponibilizada pelo gestor da ferramenta. Aí, voltando no ponto que eu disse a respeito da redução de custo, né? Esse já é um ponto importante que a gente gosta de levantar, que quando a gente proíbe o usuário de instalar aplicativos que ele não tem permissão e utilizar ferramentas que não são permitidas, a gente evita que o equipamento seja utilizado de forma indevida. Então, por exemplo, ele não vai conseguir instalar um jogo e, em vez de usar o celular dele de trabalho, o telefone dele de trabalho para a função dele, utilizar para alguma outra função que ele não deveria. Ou mesmo, a gente já teve casos de clientes que, antes de utilizar o MDM, existiam usuários que consumiam 10, 20 GB de um pacote de internet com o YouTube, por exemplo, porque isso ficava liberado lá no equipamento dele. E isso é um gasto a mais para a empresa que compra esse pacote. Então, a gente tendo esses bloqueios, a gente consegue ter uma efetiva redução de custo na utilização desses equipamentos,
na forma de economia de pacote de dados e também de economia aí do não desvio de funcionalidade do equipamento, né? Ele vai utilizar aquele equipamento justamente para que ele tem que ser utilizado. Bom, além desses itens que nós temos aqui na política, que eu passei aqui, a gente tem algumas outras configurações que a gente tem no perfil também, para auxiliar a gente nessa gestão. Então, o que eu consigo fazer além de tudo aquilo que eu mostrei? Eu consigo rastrear o dispositivo em tempo real, então saber onde esse equipamento está, para que eu possa localizá-lo sempre que necessário. Fazer um monitoramento de todos os status do equipamento. Depois que eu entrar ali no cadastro de equipamento, a gente vai poder ver isso melhor, mas saber nível de bateria, quais os programas estão instalados, utilização de memória RAM, etc. Consigo monitorar as ligações realizadas nesse dispositivo, monitorar o uso de dados, né, tanto do Wi-Fi quanto do GPRS por aplicativo, fazer a gestão dos arquivos que ficam disponíveis lá no equipamento e até fazer uma auditoria de uso de aplicativos, ou seja, conseguir verificar quanto tempo o meu usuário gasta em cada um dos aplicativos que está disponibilizado lá no equipamento. Além disso, eu consigo bloquear o equipamento caso ele esteja em deslocamento. Então, isso é uma funcionalidade bastante utilizada quando a gente está falando de equipamento de motorista. Se ele passar de uma determinada velocidade, eu bloqueio o equipamento para que ele não possa ser utilizado enquanto o usuário está em deslocamento. Então, se ele for um motorista, ele não vai conseguir dirigir e usar o celular ao mesmo tempo. Consigo solicitar que o usuário se identifique para utilizar o equipamento. Então, ele não vai conseguir usar o equipamento se ele não identificar quem ele é. E consigo também bloquear o equipamento para que ele só possa ser utilizado em dias e horários previamente permitidos. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, de segunda a sexta, das 8 às 18. E aí, fora desse horário e desses dias, o usuário não vai conseguir utilizar o equipamento. Bom, depois de configurado esse perfil, né, com todas essas configurações que eu apresentei aqui, a gente instala o aplicativo no equipamento, indica qual que é o perfil que ele pertence e ele automaticamente vai aparecer aqui nesse nosso cadastro de equipamentos. E quando ele se cadastra aqui automaticamente, ele também já traz diversas informações referentes a ele. Então eu vou abrir aqui o cadastro de um desses nossos equipamentos. O que ele me traz aqui automaticamente? O fabricante, o modelo e todas as informações referentes ao equipamento, como os e-mails, né, de cada um dos slots de chip, número de série, sistema operacional, versão do sistema operacional, MAC address, versão do MDM, o último IP que ele recuperou, a operadora e o código do SIM card de cada um dos slots lá do dispositivo, quando foi que ele se cadastrou, quando foi a última vez que ele se comunicou com o portal, qual a política, né, qual o perfil que ele está cadastrado e um identificador aqui que a gente utiliza para identificar ele junto ao sistema operacional, a Google. E além disso, a gente tem uma série de outras informações que nós conseguimos incluir aqui no cadastro desse equipamento para que a gente possa ter um maior controle a respeito desses nossos ativos, né? Esse é um outro ponto que a gente sempre cita, mas a nossa ferramenta ela não é somente uma ferramenta de MDM, a gente também é uma ferramenta de gestão de ativos. Então, a gente tem o controle de todo o ciclo de vida desse nosso dispositivo. Então, eu tenho aqui uma identificação, que eu posso dar a esse equipamento, um número de patrimônio que eu uso internamente aí na minha empresa, um grupo ao qual ele pertence, centro de custo ao qual ele pertence, os números de telefone dele, quaisquer observações a respeito desse equipamento. Posso controlar os dados de fornecimento, então quem é o meu fornecedor, nota fiscal de compra, valor, data da compra, vencimento de garantia, etc. Posso vincular operadores ao cadastro desse meu equipamento, né? E
Posso, inclusive, imprimir o termo de responsabilidade, caso eu queira que esse meu operador assine diretamente aqui do portal, com os termos que eu cadastrar aqui. Então, eu posso criar um termo customizado, como eu tenho aqui, né, para impressão. E aí eu entrego isso para o meu operador, ele vai assinar, né, uma outra testemunha assina também, e eu posso, posteriormente, arquivar esse termo assinado aqui no portal também. Eu tenho uma área de anexos aqui no cadastro de equipamento, onde eu consigo anexar documentos a esse cadastro. Então, um termo de responsabilidade assinado, uma nota fiscal de compra ou qualquer outro documento que eu queira anexar ao equipamento. Além disso, eu também tenho aqui a possibilidade de anexar dados auxiliares, ou seja, qualquer outra informação que eu queira vincular ao equipamento, mas eu não tenho aqui por padrão, eu posso cadastrar aqui no modelo descrição-valor. Então, uma licença de software ou qualquer outra informação que você queira vincular ao cadastro de equipamento, é possível colocar aqui. Depois a gente tem aqui uma aba onde a gente faz o rastreamento do dispositivo, então a gente vai ter aqui a última localização do equipamento. Então, no caso desse meu equipamento aqui, foi hoje pela manhã, a última localização dele, porque ele está desligado, mas a partir do momento que ele liga, ele já começa a reportar e a gente tem sempre o último local dele aqui ativo. Na aba de monitoramento, a gente tem todos os status desse dispositivo também em tempo real. Então, utilização de memória, bateria, o consumo de dados, utilização de rede, todos os aplicativos instalados com suas respectivas versões. Então, se eu filtrar aqui um aplicativo, eu tenho se ele está instalado ou não, qual a versão que eu tenho ali disponível. Consigo visualizar todos os processos que estão sendo executados no equipamento, todas as contas de e-mail configuradas no equipamento, e todos os contatos também configurados nesse equipamento. Na aba de configuração, eu consigo alterar configurações pontuais remotamente no dispositivo, então eu consigo ligar e desligar um Bluetooth, telefone, Wi-Fi, som, alterar data e hora, desligar ou reiniciar o equipamento, alterar as configurações do próprio sistema, configurar uma conta de e-mail, configurar uma rede Wi-Fi. Se o usuário esquecer a senha que ele colocou lá no equipamento, ou se por algum motivo ele foi desligado e o equipamento está bloqueado, você consegue resetar a senha do dispositivo ou trocar por uma outra senha. E adicionar ou remover um contato também, tudo de forma remota lá no equipamento. Depois, em logs, a gente tem aqui o registro de todas as ocorrências, de tudo que acontece no dispositivo. Então, se alguém trocar o SIM card do dispositivo, ele vai ficar registrado e eu consigo te alertar por e-mail. Se alguma aplicação, se o usuário tentar abrir alguma aplicação de alguma forma e que não for permitida, ele vai bloquear e vai registrar um log. Se o usuário entrar com a senha de administrador lá no equipamento, isso também vai ficar registrado. Então, qualquer ocorrência fica registrada aqui para que a gente tenha essa consulta posteriormente. E, por fim, na área de ações, a gente consegue acompanhar a execução das ações no dispositivo, né? Todas essas ações que eu vou mostrar aqui agora que ficam disponíveis para que a gente execute. Bom, então nós passamos aqui pelo primeiro passo, que é a configuração do perfil. O segundo passo é a instalação do aplicativo no equipamento. Então, ele vai automaticamente aparecer aqui nesse nosso portal, trazer todas essas informações e aplicar todas as políticas que nós configuramos lá no perfil. E depois que esse equipamento está disponível aqui, a gente consegue aplicar todas essas outras ações no dispositivo. Então, o que eu consigo fazer lá no equipamento? Eu consigo remotamente instalar, atualizar e remover aplicações. Então, a gente, aqui pelo portal, consegue enviar uma atualização de aplicação, enviar um novo aplicativo, sem ter a necessidade de pegar esse equipamento na mão, para ter que fazer isso manualmente, né? Eu consigo rastrear esses dispositivos, seja individualmente, em grupo ou por entidade. Então, eu consigo visualizar aqui a localização individual de um desses equipamentos, como eu mostrei ali no cadastro de equipamentos, mas se eu quiser também, eu posso visualizar de todos os meus equipamentos, de um determinado perfil ou de um determinado grupo, e a gente vai poder visualizar aqui no mapa, então, onde estão todos esses equipamentos e as informações, né, de quando é essa localização, aonde está esse equipamento. Se eu precisar visualizar esse ponto lá no Google Maps para traçar uma rota, eu também tenho essa possibilidade aqui, ele vai me jogar para lá.
Tem uma funcionalidade de conversa com o dispositivo, onde eu consigo trocar mensagens com esses equipamentos. Então, eu consigo enviar mensagens aqui a partir do portal, e o usuário vai receber essa mensagem lá no equipamento e vai ter a possibilidade de responder essa mensagem para a gente aqui também. Posso fazer isso novamente individualmente, em grupo ou por entidade. Então, preciso mandar um comunicado para esses meus equipamentos. Então, venho aqui, mando uma mensagem, todos eles vão receber essa mensagem e a gente consegue acompanhar aí também quem recebeu, quem não recebeu, etc. Bom, depois eu tenho uma área de segurança, onde eu consigo cadastrar o meu equipamento como perdido ou roubado. Então, aqui eu tenho um exemplo. A gente vê que em todos os cadastros onde eu entro, ele fica marcado. E o porquê que isso é importante? Porque é o seguinte, a partir do momento que eu cadastro ele como perdido ou roubado, se ele volta a se comunicar, eu vou recuperar a localização dele e vou te alertar que eu consegui achar esse equipamento. Então, além da gente ter o registro aqui no MDM que esse equipamento está sumido, se eu, por alguma forma aí, ele voltar a se comunicar, né, se o equipamento for ligado novamente, etc., a gente vai conseguir localizar ele. Bom, além disso, eu consigo fazer um factory reset no dispositivo remoto, ou seja, limpar todas as configurações do equipamento e voltar, restaurar as configurações de fábrica. E consigo também travar o equipamento para que ele não possa ser utilizado. Então, eu travando o equipamento aqui, o usuário não vai conseguir utilizar o equipamento enquanto eu não destravar aqui no portal também. Tudo isso aqui nessa aba de segurança. Depois, eu tenho uma aba de configuração, onde eu consigo fazer em lote todas aquelas configurações que eu mostrei anteriormente ali do equipamento. Então, ligar e desligar um Bluetooth, telefone, Wi-Fi, som, desligar ou reiniciar meus equipamentos, fazer uma configuração de e-mail, Wi-Fi, resetar a senha, etc. Na área de auditoria, eu consigo fazer alguns acompanhamentos de todas as chamadas realizadas nos equipamentos, consumo de dados. Aqui também a gente vai ter a auditoria da utilização lá dos aplicativos, de quanto tempo ele gasta em cada uma das aplicações, etc. Na área de arquivos, eu consigo montar um catálogo de arquivos como se fosse um SharePoint, um Google Drive, e disponibilizar esses arquivos lá para os meus dispositivos. Então, eu consigo subir esses arquivos aqui no portal. E eu consigo enviar esses arquivos para o dispositivo, remover arquivos do dispositivo, remover pastas, alterar o plano de fundo do equipamento e até instalar certificados digitais, caso seja necessário lá nos meus equipamentos. Bom, depois eu tenho uma área de helpdesk, que é outra funcionalidade bem interessante, que é, se o usuário está usando esse equipamento lá na ponta e aparecer uma mensagem de erro qualquer, ele tem a opção de tirar um print screen dessa mensagem de erro e abrir um chamado aqui no portal, anexando esse print screen. Então, a gente tem aqui todos os dados que ele utilizou lá para abertura, né? Quem é o equipamento, a mensagem que ele colocou, o print screen da tela lá do momento. E a gente tem aqui um Service Desk para fazer o acompanhamento desse chamado. Então, tem aqui uma área de triagem, uma área de resolução de chamados, validação desses chamados resolvidos e aqui o meu histórico de todos os chamados disponíveis. O interessante aqui é que é possível também, a partir do momento que o chamado é aberto aqui, se o cliente já tiver uma outra ferramenta de abertura de chamados, que ele já utilize para outras finalidades, a gente consegue fazer essa integração via abertura de chamado por e-mail. Então, cai o chamado aqui, eu consigo disparar esse chamado lá para a ferramenta que já seja utilizada por ele. Bom, depois eu tenho aqui também uma outra área de acesso remoto, onde a gente consegue fazer o acesso remoto no dispositivo aqui pelo portal. Esse nosso acesso remoto ele tem uma limitação que é, a gente consegue visualizar tudo que está na tela do equipamento, então tudo que o usuário está fazendo a gente está vendo, mas eu não consigo interagir, então eu não vou conseguir clicar em alguma coisa aqui pelo portal ou alterar alguma configuração, etc., pela tela do equipamento. Então, o acesso remoto que a gente disponibiliza é para consulta. Então, a gente vai conseguir visualizar tudo que está sendo feito no equipamento, sem a necessidade de confirmação do usuário. Então, eu clico aqui e eu já passo a visualizar a tela dele.
Bom, depois a gente tem uma outra área de manutenção, que é a área de controle de RMA, que também é uma funcionalidade de gestão de ativos e não de MDM propriamente dita. Então, aqui a gente faz o controle do envio de um equipamento para reparo. Então, quebrou a tela do equipamento, por exemplo, eu vou fazer um envio para reparo, a gente vai indicar aqui um código de controle interno que você queira, quem que é o fornecedor de serviço que vai receber esse equipamento, nota fiscal de remessa, data de envio, previsão de retorno, qual que é o componente que quebrou, quem é o funcionário que estava com esse equipamento no momento da quebra, termos de garantia, faz as observações e a descrição do problema. E aí a gente tem um workflow aqui de RMA, então do envio para reparo, se for garantia, ele vem aqui direto para recebimento de equipamentos, e aí quando ele for recebido, você vai indicar se foi consertado com sucesso, se não foi, se vai ser sucateado, descartado, etc. Se não, vem aqui para um workflow de aprovação de orçamentos. Por que é importante essa funcionalidade? Para a gente poder manter um histórico de quanto é gasto com RMA nesses dispositivos, quais são os componentes que mais quebram desses equipamentos, quais são as pessoas que mais geram RMA, né? Até para que a gente possa ter uma estatística de talvez fazer um treinamento com esses seus usuários, ou até uma substituição do parque desses dispositivos, porque ele está gerando muito custo de RMA. Então, a gente tem todo esse controle e mantém todo o histórico de intervenções já realizadas nos equipamentos. Bom, depois a gente tem aqui uma série de relatórios. Então, eu consigo extrair aqui todo o meu inventário de equipamentos, caso seja necessário, para Excel, as localizações por onde esses equipamentos passaram, chamadas realizadas, aplicações instaladas, versão de uma aplicação específica, e até o billing, né, que é o extrato de pagamento da ferramenta, é possível tirar aqui pela área de relatórios. Depois a gente vem na área de dashboard, que é aquela primeira área que a gente visualiza logo quando acessa o sistema. Em logs de ações, a gente consegue fazer o acompanhamento de todas as ações que são executadas lá no dispositivo. E, por fim, a gente tem aqui uma área de ajuda e suporte, onde nós temos os nossos manuais. Então, aqui a gente tem todos os manuais de instalação, né, com um passo a passo bem simples, como a gente pode ver aqui. Então, tem passo a passo tudo que tem que ser realizado lá no dispositivo. Manual de liberação do firewall, de startup do ambiente, de utilização do portal. Aqui em ajuda e suporte a gente também tem o download dos APKs, caso seja necessário baixar, né? Então, para equipamentos Windows, equipamentos Android, etc. Temos a nossa área aqui de suporte técnico, onde vai ser aberto um chamado no nosso Service Desk aqui da Ormobo, para que qualquer dúvida ou problema que ocorra, a gente consiga auxiliar vocês na resolução. E, por fim, aqui a nossa política de privacidade, dizendo aí tudo que é feito com as informações inseridas aqui no portal. Bom, alguns pontos que a gente gosta sempre de ressaltar nas nossas apresentações é que é uma ferramenta 100% nacional, né, foi desenvolvida por nós, e ela está sempre em constante evolução, né? Não é uma caixa preta. Eu diria que muitas das funcionalidades que nós temos hoje vieram de demandas de cliente, então a gente está sempre adicionando novas funcionalidades e tentando se adequar ao máximo à realidade dos nossos clientes. E a gente tem uma grande flexibilidade, né, em relação a essa inserção de novas funcionalidades, né? A gente também, depois, toda a questão comercial pode ser tratada caso a caso aqui. Eu vou deixar os contatos disponíveis aqui na tela, mas a gente, por ser uma ferramenta nacional, um grande diferencial é trabalhar com preço base real, né? Hoje a gente está vendo aí o dólar a 5, 6 reais, então as ferramentas de fora têm esse grande problema em relação a isso. E o nosso suporte também em português, e o que é uma facilidade a mais aí. A gente sabe que nem todo mundo tem uma facilidade em conseguir suporte para essas outras ferramentas. Bom, eu acho que agora a gente pode abrir para dúvidas, caso haja algumas. Eu vou deixar aqui, enquanto isso, na tela, todos os contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida,
em relação a alguma dúvida comercial, vocês podem entrar em contato diretamente com o Thiago, que os contatos dele estão aqui, ou também aqui pelo e-mail contato@urmob.com.br. A gente tem aí também o nosso link para o nosso portal de parceiros, onde os parceiros podem se cadastrar para poder receber o material, um treinamento sobre a ferramenta e etc. E a gente está sempre à disposição. Então, eu acho que agora a gente pode abrir para as dúvidas. Muito obrigado. Vinícius, Heitor aqui da Westcom, da Synnex West com Constor. Não temos dúvidas até o momento, tá bom? Quero agradecer a sua apresentação sobre o Urmobo, agradecer a todos os envolvidos aqui no nosso webinar, tá? E iremos mandar um link para vocês dessa gravação, tá? Que o Vinícius abordou no tema de hoje. Uma carta de agradecimentos a quem participou. E junto nessa carta tem um link, uma pesquisa também de satisfação, de ideias e de informações que vocês queiram saber. Os links aqui, os dados do Vinícius ele colocou na tela, espero que todos tenham anotado. Posso colocar também no e-mail para vocês, tudo bem? Vinícius, muito obrigado pela sua apresentação. Eu que agradeço, Heitor. Muito obrigado. Tchau, tchau.